Olá, gente membresina, olá, gente peregrina. O Necromante lê Estruturas Teológicas Fundamentais do Antigo Testamento, de Georg Forre. Uma advertência. Há mais de 30 anos eu não leio esse livro. Há mais de 30 anos. Ele foi fundamental na minha formação teológica. Foi um dos livros mais importantes da minha formação teológica. Eu tenho dele uma memória. Tenho declarações que ele faz. Por exemplo, a prova profética não serve para nada. Vamos ver aonde que isso está. Está aqui logo no começo, no capítulo que fala da prova profética. Achei, prova profética, página 20. A prova profética não serve para nada. Viu? A minha memória está aqui. Mas eu tenho certeza que, lendo agora para vocês, porque é de suma importância a leitura desse texto, foi na minha formação, então, se vocês querem compreender como eu cheguei onde eu cheguei, precisamos passar por aqui. Mas o Forre era um teólogo. Então, eu me constrangerei quando nos depararmos com declarações teológicas. Não tem problema, eu as respeitarei e direi: a teologia não vale um centavo furado. Mas eu tenho um sentimento muito especial em relação a esse livro. Então, eu lerei esse capítulo para vocês. Interpretações do Antigo Testamento. Seção 1. A problemática. Comumente, supõe-se que a questão da correta compreensão teológica e da adequada interpretação do Antigo Testamento, ou, em outras palavras, o problema da hermenêutica veterotestamentária, seja uma consequência do iluminismo e de sua crítica a esse respeito. Todo mundo sempre joga nas costas do iluminismo. A direita, a esquerda, o pessoal tem uma bronca do iluminismo. Ou costas largas tem o iluminismo. Tanto a igreja anterior à reforma como Lutero e a igreja posterior à reforma não possuíam um ponto de vista especial sobre o Antigo Testamento, nem enfrentavam um problema específico de sua compreensão. Pelo contrário, fundamentalmente não se notava nenhuma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, porque divergência histórica efetiva, claramente evidenciada pelos teólogos, era insignificante do ponto de vista teológico. Até porque o Antigo Testamento foi sempre e absolutamente sempre lido como alegoria, por meio de alegoria, com base em hermenêuticas alegóricas. Desaparecia enquanto expressão autêntica e se apresentava como uma previsão do Novo Testamento, uma prefiguração do Novo Testamento, um anúncio do Novo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento nunca tiveram verdadeira existência para a teologia. Sempre foram absolutamente desconsideradas em suas expressões históricas. Tal situação só iria modificar-se em virtude do encontro com a ciência histórica, a crítica histórica e depois a história das religiões. Entendam. É a percepção histórica e a história das religiões que faz da minha abordagem ao Antigo Testamento o que ela é. Mais nada. Com efeito, quando novamente se fez sentir a exigência de uma compreensão diferente e de uma teologia do Antigo Testamento, então surgiu o dilema. Qual dilema? Por um lado, a pesquisa histórico-crítica e da história das religiões era algo irrenunciável, totalmente. Totalmente. Eu jamais abandonarei a metodologia histórico-crítica e a abordagem da história das religiões para ler o Antigo Testamento. Jamais. Eu paro de ler o Antigo Testamento se não me for facultada a leitura histórico-crítica e a história histórico-religiosa. Tornando-se mesmo sempre mais importante na esteira da redescoberta do Antigo Oriente. Por outro lado, tornara-se inevitável uma reflexão teológica sobre o Antigo Testamento.
tratava-se de ver se o Deus do Antigo Testamento era mesmo o Deus de Jesus e da confissão da igreja cristã. E se o Antigo e o Novo Testamento formavam uma profunda unidade ou então uma contradição. Dilema este que suscitou vasta e complexa discussão sobre os problemas hermenêuticos, não raro conduzida com paixão e animosidade até hoje. De fato, essa questão é primordial no cristianismo. Marcião e Justino vão se colocar em polos opostos, mas concordam no fundamental. Tanto o Marcião quanto o Justino concordam que o Antigo Testamento, se lido enquanto Antigo Testamento, enquanto texto judaico datado, com sua teologia específica, sua história específica, sua crença específica, sua religião específica, não tem nada a dizer ao cristianismo. A única diferença é que Marcião dizia, então joga fora. E Justino, não, vamos alegorizar. Que não diz nada, não diz nada, mas vamos fazer dizer. Justino é o representante de 2000 anos de cristianismo. Que se dane que não digo o que a gente diz que diz, vamos fazer dizer e pronto. Marcião dizia, não nos interessa, não diz o que a gente quer, vamos jogar fora. Ganhou Justino. A leitura alegórica do Antigo Testamento. Hoje, de 100 milhões de crentes, 100 milhões veem Jesus no Antigo Testamento. Uma alucinação produzida por 2000 anos de lendo um texto com alegoria. A concepção que acabamos de expor, porém, não é plenamente exata. É verdade que foi o dilema moderno entre pesquisa histórico-crítica e de história das religiões, por um lado, e interpretação teológica, por outro lado, que provocou a discussão hermenêutica. Mas a reforma não havia permanecido estranha ao problema, ao contrário, já tinha consciência da questão e havia respondido a seu modo. Assim, a exposição teológica da palavra de Deus na Bíblia por parte de Lutero inclui, obviamente, uma interpretação histórico-crítica, como se costuma chamá-la. Risível até a próstata. Sem dúvida, a passagem mais clara de todas é a introdução ao livro de Isaías, datada de 1528. Vejamos. Quem pretender realizar uma leitura útil do santo profeta Isaías e, consequentemente, quiser compreendê-lo melhor, não deixe no desprezo este meu conselho e esta minha indicação. Em primeiro lugar, não deve saltar o título ou mesmo o início deste livro para aprender a compreendê-lo melhor que qualquer outra coisa. Pois compreendê-lo melhor que qualquer outra coisa, pois o próprio título pode ser considerado quase como uma glosa à luz para todo o livro, e o próprio Isaías igualmente aponta o seu dedo dirigindo os seus leitores naquele sentido, como a uma introdução do seu livro. Mas não cito e aponto apenas o título para que a pessoa possa ler e compreender as palavras de Josias, Joatão, Acais, Ezequias, dos reis de Judá e outros. Deve-se tomar o último livro dos reis e o último livro das crônicas, e tomar conhecimento deles, especialmente das histórias, discursos e acontecimentos, tais como ocorreram sobre os reis citados no título, até o fim desses livros. Pois, se quiser compreender a profecia, é necessário que se saiba como se vivia no lugar, como as coisas se colocavam, como as pessoas pensavam, ou então que encontros ou choques tiveram com ou contra seus vizinhos, amigos e inimigos, especialmente como se comportaram em seu país contra Deus e contra o profeta, na palavra e no serviço divino, ou então na idolatria. Também seria bom saber como os países se distribuíam um ao lado do outro, para que os vocábulos e nomes estrangeiros desconhecidos não provoquem tédio na leitura e obscuridade ou impedimento na compreensão. E para prestar um serviço aos meus simples alemães, quero indicar brevemente a passagem em torno de Jerusalém ou Judá, da qual Isaías viveu e pregou, para que possam ver melhor para onde se volta o profeta, quando profetiza voltado para o meio-dia ou para a meia-noite, etc. Também na introdução de sua conferência sobre Isaías, pronunciada em 1527, Lutero diz com igual clareza que sua explicação teológica do Antigo Testamento considera a exposição gramatical histórica como um componente indispensável e óbvio. Ele, inclusive, considera a história mais necessária do que a gramática. É difícil estabelecer o grau de importância que a exposição histórica tinha para Lutero, bem como o grau de sua insistência para que as palavras dos profetas fossem entendidas em seu contexto histórico. Naturalmente, isso não foi tudo o que Lutero disse sobre a interpretação do Antigo Testamento, e nem mesmo o fundamental. Esse é apenas um aspecto. Ao seu lado,
Há outro aspecto que pode ser indicado por meio da expressão aquilo que prenuncia Cristo. Pronto, acabou. Já era. Aqui foi para o saco tudo que a gente leu até aqui. O primeiro aspecto, porém, está presente? Não, não está presente. E desenvolve um papel importante? Não, não desenvolve, não. Nunca é demais destacar que, para Lutero, exposição gramatical histórica e exposição teológica não constituem aspectos contrastantes. Pronto. Aqui é o Forre prestando contas para os seus superiores, aplaudindo o velho Lutero assassino. Nunca é demais destacar que, para Lutero, exposição gramatical histórica e exposição teológica não constituem aspectos contrastantes, sendo o segundo acrescentado ao primeiro como algo de novo, diferente e superior, mas formam juntos uma profunda unidade. Não, isso é fácil de dizer e impossível de demonstrar na prática. Para ele, a exposição teológica inclui a exposição gramatical histórica. Não, você finge que faz a exposição gramatical, finge que faz a exposição histórica, depois joga tudo no lixo e faz a exposição teológica. Como usar a Bíblia no púlpito? Você pega um versículo e diz, vou ler o versículo, e depois vem com uma pregação que não serve para nada em função daquele versículo. É a mesma conversa fiada. Hoje, em virtude do progresso da metódica histórico-crítica, ou seja, da verdadeira leitura histórico-crítica, porque não se chame a leitura de Lutero, por favor, de qualquer coisa de crítico. É um assinte, além de anacrônico, obviamente. É mais difícil percorrer esse caminho, mas não impossível. É impossível, é servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ao contrário, com base na concepção de Lutero que expusemos e utilizando os novos métodos de pesquisa descobertos no início do estudo histórico-crítico, seria importante procurar um novo método de compreensão do Antigo Testamento, precisamente na direção percorrida por Lutero. Agradeço, Forre, dispenso, mas não quero nem saber de encontrar prenúncios de Cristo, teologia, blateração mística no Antigo Testamento. Me poupe desta verborragia. Com efeito, nesse meio tempo, começou a mudar a situação da teologia e da igreja. Não se trata nem mesmo da situação interna da teologia e da igreja, das orientações e escolas que surgem e desaparecem, mas de duas séries de questões. A primeira diz respeito à relação entre Europa e cristianismo, que há anos vem sendo vista de modo novo. O cristianismo continua sendo considerado um fator determinante no processo histórico de criação da cultura europeia, mas não é mais considerado uma força essencial na configuração do futuro da Europa ou para o encontro com outras culturas. Dançou o cristianismo. Hoje ele vem sendo substituído pelas ciências naturais, a técnica e a economia. Considera-se que sua tarefa atual e futura não está no esforço para conservar os restos da cultura cristã, o crepúsculo do corpo cristão da Europa, e fazer prosélitos para a igreja, mas no cuidado em colocar para o especialista em ciências naturais, para o técnico e para o economista, crente ou incrédulo, numa evangelização socrática, as interrogações sobre o significado de sua ação e da história, ajudando-os a encontrar uma resposta e ajudando os povos extra-europeus mais pobres a resolverem sua situação econômica e política e suas crises religiosas. Não vou nem comentar isso. Essa concepção inteiramente antitradicional do cristianismo e de sua missão introduz a segunda série de problemas. O movimento ecumênico das igrejas, no sentido mais amplo da palavra. Juntamente com as novas tarefas, apresenta-se a possibilidade de criar uma nova plataforma universal para encontrar uma solução comum. De qualquer forma, devemos perguntar-nos se isso será suficiente, se no futuro não será necessária uma colaboração dos fiéis de todas as grandes religiões para responder às necessidades éticas e educativas, sociais e políticas da humanidade. Óbvio. Ou o cristianismo acha que vai resolver os problemas que ele tão bem ajuda a criar, sozinho? No passado, tentativas desse tipo fracassaram várias vezes. E, no entanto, não se trata de uma utopia ou algo pior, mas de uma necessidade histórica, que a Igreja Católica Romana levou em conta ao criar um secretariado para as religiões não cristãs, ao lado dos secretariados para as outras confissões cristãs e para os não cristãos.
A união ecumênica da maior parte das igrejas cristãs deveria corresponder um movimento ecumênico das religiões, ou mais exatamente, daqueles que têm uma fé religiosa. O seu objetivo não pode ser a unificação ou a relativização das religiões, nem um sincretismo mundial, mas uma colaboração prática contra os inimigos comuns da humanidade: doença e fome, tirania e guerra. E isso corresponderia também aos princípios universais da fé bíblica. Bem, essa primeira parte não nos alegra tanto. Uma outra questão importante: a declaração de que Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento. É outro mundo, é outra cultura, é outra religião, é outra teologia, é outra cosmovisão, são outros valores. E pede-se uma leitura independente, que não subsuma o Antigo Testamento às doutrinas, teologias, cosmovisões do Novo Testamento. O Antigo Testamento é um mundo separado do Novo Testamento. Não é uma sombra, não é um anúncio. É o mundo real, com pessoas reais e pessoas vivas. O que nós fazemos aqui na tenda é olhar para essas pessoas vivas, reais, verdadeiras, e tentar entender o texto que cada uma delas escreveu quando escreveu. Não nos interessam, em nenhuma medida, o que o Novo Testamento diga do Antigo Testamento, e muito menos ainda o que qualquer cristão diga do Antigo Testamento. Só nos interessa o Antigo Testamento, e não como o Antigo Testamento, mas como Bíblia hebraica, como pronunciamento histórico de pessoas em conflito político-religioso. Para isso, nos esforçaremos e desejamos ser flagrados à altura da tarefa. Na próxima vez que lermos o Forre, já começaremos a tratar de interpretação. O primeiro ponto que ele trata é a interpretação pré-cristã do Antigo Testamento. Nos vemos, então, na próxima leitura. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, clique no sininho para todas as notificações e considere fazer parte do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.